Olá, vamos para mais um vídeo do canal Renda na Mão. E aí, já pensou se existisse uma fórmula, uma receita de bolo para riqueza, escrita há quase um século? Pois é, hoje a gente vai mergulhar de cabeça em Quem Pensa Enriquece, do Napoleão Hill, e tentar descobrir se essa tal fórmula para a fortuna existe mesmo. Então, vem comigo. Olha, só para a gente ter uma noção do tamanho do impacto, estamos falando de mais de 70 milhões de cópias vendidas desde 1937. Pensa bem, em plena Grande Depressão, com o mundo quebrando, surge um livro prometendo um jeito de enriquecer. Não é à toa que virou essa febre que, olha, dura até hoje, né? E o coração de tudo, a ideia central, tá nessa frase aqui que é de arrepiar. Tudo que a mente pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. Ou seja, o jogo todo da riqueza, do sucesso, ele começa e termina dentro da nossa cabeça. É uma promessa então, né? Vamos ver como ele chega nisso. Ok, mas de onde esse cara tirou essas ideias todas? Aí é que a história fica interessante de verdade. O Rio não inventou isso do nada, não. Ele conta que tudo faz parte de uma missão, quase que uma missão secreta que foi dada por ninguém mais, ninguém menos que um dos homens mais ricos que já pisaram na Terra. A história toda parece roteiro de filme, sério. Lá em 1908, um jovem repórter chamado Napoleão Hill conhece Andrew Carnegie, o rei do aço, que basicamente lança um desafio para ele. Garoto, quero que você passe os próximos 20 anos estudando a mente dos maiores vencedores do mundo, tipo Henry Ford, Thomas Edison, e depois crie um manual de sucesso que qualquer pessoa possa usar. E o mais doido, ele foi lá e fez. E lançou o livro bem no meio da pior crise econômica da história. Tem que ter coragem, hein? E o que ele encontrou nessa jornada toda? Bom, ele resumiu tudo em 13 passos. E olha, não é só sobre querer muito. É ter um desejo ardente, sabe? Aquela coisa que te faz pular da cama de manhã. É ter fé, mesmo quando tá tudo dando errado. É ter planejamento, agir com decisão, persistir. E uma das ideias que eu acho mais geniais, o tal do mastermind, que é basicamente se juntar com pessoas que te elevam, que pensam junto. São os pilares do método dele. Tá, na teoria tudo isso soa muito bem, mas e na vida real, funciona? O livro é cheio de exemplos, mas tem uma história em particular, a de um cara chamado Edwin C. Barnes, que é a prova viva de que a coisa funciona. A história dele mostra como um único pensamento, uma ideia fixa, pode mudar o jogo completamente. A história do Barnes é simplesmente sensacional. O cara não tinha um centavo no bolso, mas ele tinha uma obsessão. Queria ser sócio do inventor Thomas Edison. Ele não só queria trabalhar para ele, queria ser sócio. E o que ele fez? Pegou um trem de carga, sem passagem, e simplesmente apareceu no escritório do cara. Conseguiu um emprego qualquer lá dentro, só para ficar perto, e ficou ali, ó, por anos, esperando a chance. Até que um dia, Edison inventa um produto que ninguém na equipe de vendas botou fé. Barnes viu a oportunidade da vida dele, agarrou e vendeu tanto, mas tanto, que o próprio Edison o tornou sócio. É a definição perfeita de desejo ardente e persistência. Até aqui, a história é linda, super inspiradora, né? Pois é. Agora se prepara, porque vem uma curva daquelas. E se a história por trás do livro, a própria origem dele, não for exatamente assim? Aquela missão dada pelo Carnegie, que é o alicerce de tudo, começou a ser questionada. E aí, o papo fica sério. A pergunta de US$ 1 milhão é: essa história de origem é real ou foi uma baita jogada de marketing? Chegou a hora de separar o que é fato do que pode ser mito. E aqui que o bicho pega. De um lado você tem o Napoleão Hill, que jura de pé junto que foi aprendiz do Carnegie por 20 anos. Do outro você tem biógrafos e historiadores que reviraram a vida do Carnegie e dizem, olha, não tem nada. Nenhuma carta, nenhum diário, nenhum registro de encontro, nada que prove que esses dois sequer se conheceram. E aí, como é que fica? Essa revelação é uma bomba, eu sei. Mas calma aí. Isso faz a gente pensar numa coisa importante. Será que a origem de uma ideia é mais importante do que a própria ideia? Talvez o foco não devesse ser se a história é 100% verdadeira, mas sim se os princípios que o livro ensinam funcionam. Pega, por exemplo, um dos conceitos mais famosos do livro, o tal do mastermind. A ideia em si é genial. Quando duas ou mais mentes se juntam com um objetivo claro, elas criam uma terceira mente, uma força muito maior. É pura sinergia. Pensa numa banda de rock, num time de futebol campeão, é isso. Não importa quem inventou o conceito. A verdade é que ele funciona e funciona muito bem.
E no fim das contas, eu acho que é aí que está a verdadeira mágica do livro. Lições como ter um objetivo principal bem definido, não desistir no primeiro não que se leva, se cercar de gente que soma e, principalmente, dominar os próprios pensamentos. Isso é prático, é atemporal. A história de origem pode até ser meio duvidosa, mas o valor desses conselhos é inegável. É por isso que, quase 100 anos depois, a gente ainda está aqui falando desse livro. E para a gente encerrar, fica essa reflexão no ar. Se uma ideia tem o poder de transformar uma vida, de ajudar a realizar sonhos, a origem dela realmente importa tanto assim? Se uma história, mesmo que não seja 100% real, inspira a pessoa a chegar num lugar melhor, ela é uma história ruim? Essa é uma pergunta que cada um tem que responder por si. Me conta aqui nos comentários o que se pensa disso tudo. Vamos conversar.